Amigos do Viva Bem, estamos de volta para mais um podcast inédito e hoje vamos falar do cuidado conosco mesmo, nosso cérebro, nossa maneira de encarar passado, presente e futuro. Aí está um cérebro, não é o meu, não é o seu, mas para nos lembrar de que aqui muita coisa acontece. E para isso vamos falar com a neuropsicóloga Daniela Henkel. Ela trabalha com pessoas de várias faixas etárias e com ela vamos ter uma boa conversa para podermos aprender a, com o nosso cérebro, nossa maneira de entender a vida, viver bem. Daniela, você é neuropsicologista, você tem consultório, você trabalha no núcleo de apoio psicológico, atende pessoas de N origens e também N dificuldades. Hoje, quando se fala em saúde mental, eu já vejo só nisso algo positivo, porque antes se falava na doença mental. É assim que você está empenhada, de fato, que as pessoas entendam que ela pode buscar saúde e não se contentar em dizer eu tenho meus limites e minha doença mental. Como é que é isso na prática? Então, muito bem colocado, a condição da troca, né? Acho que a mudança cultural, que a saúde mental hoje é a que mais prevalece, podendo entender do quanto as pessoas estão buscando e mais preocupadas, entendendo, né, do que está acontecendo na sua vida. Se a gente pensar, janeiro é o janeiro branco, que se dá um tema, né, onde se pensa na saúde mental, buscando as origens das questões e o que as pessoas vão vivendo. Então, se nós entendermos hoje que somos uma sociedade onde tem um marco de uma prevalência muito grande, né, referente à condição da ansiedade, a depressão, essa tristeza maior, onde as coisas vão ocorrendo em determinadas situações da vida e as pessoas não vão se dando conta e vão trazendo fases da vida, buscando como se fosse um conformismo. Agora, dá para dizer que é apenas uma característica que evoluiu com o mundo louco que nós estamos vivendo, mas que ela sempre existiu, ou é a situação atual do momento? São questões diferentes de onde era visto no passado, né? Onde essa doença mental tinha um estigma, né? Você sabe até essas condições antimanicomiais, onde as pessoas ficavam lá enclausuradas. Hoje não, a pessoa tem que estar inserida no social. Somos seres sociais e precisamos do outro para evoluir, trocar, transcender. Então eu acho que sim, eu acho que nesse momento contemporâneo o que nós vivemos é atrás de uma condição cronológica, de relógio, tempo, horário, e essa é uma condição do pensamento acelerado. Então hoje, o que a gente entende que as pessoas têm uma queixa que prevalece muito, essa relação do como não consegue ter qualidade no viver do que está acontecendo no seu momento de vida. O hoje, o agora, o curso que está fazendo, ou um mestrado, ou uma relação com a família, sempre buscando o que tem à frente, e isso vai trazendo uma aceleração do que estou fazendo aqui, eu já tenho que ter um cuidado com a condição de agendamento, e isso pode ter uma relação de adoecimento na doença, da saúde mental, né? Onde a gente vai para a gama dos transtornos. Então a ansiedade, ela em si, é uma ansiedade generalizada, onde a gente sabe de que quando não tratada, ela pode ter sim prejuízos a nível físico, né? Onde a gente vai para a via do psicossoma. Esse corpo ele paga um preço, uma encefaleia crônica, uma gastrite ocasionada a úlcera, dores no corpo, N situações que a pessoa pode se dar e aí ultrapassa esse limite mental, psíquico. Então essa é uma condição que a partir disso as pessoas vão tendo um certo tamponamento e que é importante buscar um olhar clínico do seu médico, né, essa gama de faceta multidisciplinar, às vezes quiropraxista, terapeutas, né, mas numa condição de poder entender a origem. O que está ocorrendo na minha vida que hoje eu não consigo lidar tão bem quanto antes? Daria para dizer que talvez é mais fácil lidar com o passado e o futuro do que com o presente em si? Muito bem, por quê, né? Porque aí nós temos que fazer uma via de chamada enfrentamento às situações. Tem que encarar. Nós temos que encarar, muito bem. E se nós temos que encarar, a gente tem que tomar decisões.
Certo. E a gente tem que tomar algumas questões. E a gente sabe que tem uma relação de causa e consequência. Nossa vida tem formatos onde vai haver algumas consequências. E tudo na vida é perdas e ganhos. E no momento que a gente entende essa condição de perdas e ganhos, a gente começa a ter mais assertividade referente ao que vai lidando sobre a sua vida e podendo seguir. E aí eu trabalho muito com um contexto de qualidade de vida. Qual é o formato hoje? É como se a gente diz aos anos da vida, né? Que prevalência tem isso? Tem que ter qualidade nesses anos. Não importa quantos anos nós vamos ter à frente, mas o que importa é essa qualidade. Poder lidar com o lazer, lidar com a condição de relações sociais e lidar com uma coisa, e que isso eu queria dar uma ênfase muito grande, onde é a prevalência dos 30, dos 40, entrando os 60, porque hoje os 60 não é mais o aposentado em si, ele está muito ativo e quer fazer novos projetos e possibilidades, e ainda não é um aposentado, né? A pessoa não se aposenta-se. E essa é uma condição que tem um nível hoje muito alto de prevalência da ansiedade. Lidar com esse todo, condições de finança, com responsabilidades afins. E entre isso, hoje é o que a gente vê uma queixa muito grande, onde as pessoas estão reaprendendo, eu acho que a vida é um aprendizado, né? A poder lidar com as situações. Quer dizer, a pessoa consegue fazer a leitura do seu momento, da sua realidade. Cheguei a 60, aposentei, mas eu estou ativo, eu quero fazer isso, mas ela não sabe talvez qual é o rumo que essa estrada vai tomar. Muito e aí bem. Entra exatamente o apoio do profissional. Então isso eu queria trazer uma ênfase muito grande, porque Sim. tudo na vida, vamos pensar num princípio. Se eu vou fazer uma viagem, né, eu preciso entender, que é uma memória prospectiva, o que eu vou precisar para... Se eu vou ultrapassar uma fronteira, eu precisar um passaporte, eu vou precisar coisas. Então, tudo na vida há uma organização e um planejamento. Por que a gente não pensa a vida assim? Se eu vou aposentar há algum tempo, uma década ou situações à frente, o que eu preciso hoje? E sabemos que vivemos num país onde é subdesenvolvido, onde tem todas as questões que tem uma complexidade, né, a nível financeiro. Nós temos que ter uma programação. E é muito mais tranquilo, podendo lidar com essa programação e quando chegar o momento, não se pegar desprevenido. Por exemplo, uma pessoa que tem uma identidade onde ela é um profissional lá liberal, ou um profissional que tem um concurso, vive a vida inteira naquele segmento. Ele precisa ter uma programação para, no outro dia, ser um aposentado, né? E poder depois ver outras coisas, lidar com o que gosta da vida. Então, essa é uma relação que essas idades que se traz, 30, 40, 50, vai fazendo uma formação, tanto mais cursos, mais especialização, e vai tendo a sua via profissional lidando com esse contexto, mas quando eu começo a despotencializar, dar uma parada, desacelerar, eu preciso entender, porque é isso, que até essa imagem que nós temos aqui atrás, né, o nosso cérebro, ele tem uma condição onde ele tem uma sinapse, ele é muito uma funcionalidade, e quando a gente tem uma aceleração, uma condição de ansiedade maior e a condição de uma depressão e muito velada, muitas vezes dizem conformismo. Sempre fui assim, é assim. Mas a gente tem hoje um termo na literatura muito prevalente, a pseudodemência, né? Onde não é as demências em si, que já conversamos em outros momentos, o Alzheimer e outras questões é a que mais prevalece, mas é uma condição relacionada ao estresse vinculado à depressão. Então, isso hoje, a gente convida, né, as pessoas poderem olhar essas questões sobre a sua vida, do quanto isso acarreta um prejuízo físico, né, e a nível mental. Porque quando eu vou ter lá meus 65, 75, 85, a gente sabe que a longevidade hoje está dada, né, nós vamos viver mais, somos uma sociedade mais longeva, isso vai ter um prejuízo muito grande, onde se prevalece a condição da memória, posição de orientação, lidar com essas condições de raciocínio, mas eu não vou mais ter um trabalho efetivo, mas eu vou querer ter qualidade de vida por esporte, por os amigos, buscando e se envolvendo, sim, talvez socialmente ou profissionalmente num outro contexto mais com prazer, né? E isso a gente tem que olhar para essas idades mais iniciais e não só olhar quando um dia eu vou ter um processo de envelhecimento, só que não adoecido, né? Agora, essa questão da ansiedade, ela tem, vamos dizer assim,
os seus conceitos e preconceitos também. Primeiro é um certo medo. Sim. Se a pessoa começa a reconhecer que ela está tendo sintomas ou algumas luzinhas acendendo e mostrando que está ansiosa, ela pode, por um lado, se encolher e dizer é normal, isso vai passar, semana que vem vai ser diferente, mas ela percebe que não. Na prática, esse é o paciente que, via de regra, procura a tua ajuda ou do próprio núcleo de apoio, Sim. porque ele não sabe como lidar com a situação. E muitas vezes é uma condição de negação, como tu diz, eu não consigo nem ver que está ocorrendo, mas o que vem a ser, né? Aquela dor muito forte no peito, onde tem uma sensação de, parece às vezes uma taquicardia, sudorese, às vezes a condição de um processo um pouco de tontura, a pessoa não sabe porque às vezes levanta mais tonta, né? A condição de lidar com o equilíbrio e a aceleração do pensamento, né? Onde não consegue cessar, ter uma condição um pouco mais de dar uma parada, pensar. Então, estes sinais que possam vir a ter outros prejuízos muito mais graves, né? Onde se torna uma tristeza maior, porque a gente sabe que isso se torna uma condição que evolui para uma sintomatologia, vai para uma questão mais transtorno, né? A gente sai do espectro mais saudável, normal, onde vai lidar por si mesmo ou por algumas questões, e aí vai precisar talvez até um profissional para lidar. Pois é, acho que aí é importante, nós chegando ao final, preciso lhe perguntar qual é a orientação que se pode dar a alguém que começa a sentir possíveis sintomas de ansiedade ou depressão. É deixar a adivinhação, eu acho que, e procurar a ajuda de alguém. Eu acho que é uma condição muito importante assim. Primeiro é reconhecer o que está ocorrendo, buscar fazer uma parada e pensar, eu acho que eu não sou tão onipotente, eu não preciso ter toda essa condição. E não preciso mostrar isso para os outros. E muito menos para os outros. E é poder buscar, sim, uma orientação profissional. Eu acho que muito importante, às vezes, num contexto, ver o seu clínico geral, seu médico, o seu geriatra, o seu neurologista, podendo entender também o que poderia ter uma possibilidade de, se tem uma questão física, isso se descarta. E, com certeza, a condição da psicoterapia de poder sentar e falar sobre isso. E no momento que a gente esclarece, a gente coloca em palavras, a gente dá sentido à nossa vida. E tudo que a gente dá sentido, a gente sabe, né? A gente começa a ter propósitos e fazer uma melhor forma de enfrentamento. Às vezes o medo prevalece muito, onde eu não consigo sair desse lugar. Então, as coisas vão tendo uma modificação. E é como se respirar melhor, né? A gente oxigena para poder viver com mais qualidade de vida. Para viver bem. Por isso eu te agradeço por essa primeira participação conosco. Com certeza outras vezes estaremos conversando, porque essa é uma área extremamente importante. Verdade. Te agradeço a tua atenção por nos receber. receber. Muito obrigada, eu que agradeço aí a participação.